Tem momentos na vida em que o tempo simplesmente para. O coração acelera, as mãos ficam geladas, e você sente que o chão está sumindo debaixo dos seus pés. Foi exatamente isso que aconteceu comigo naquela quinta-feira à noite, quando ela desceu as escadas com aquele vestido vermelho, curto, justo demais. E o pior de tudo, eu sabia que ela não estava usando nada por baixo. Não era intuição, era certeza. A gente conhece o corpo de quem divide a cama com a gente há anos, não é verdade? E quando ela parou na frente do espelho da sala, ajeitando o cabelo com aquele sorriso que eu não via há meses, algo dentro de mim se partiu. Ela nem olhou para mim. Só pegou a bolsa pequena, aquela que ela usava apenas em ocasiões especiais, e disse com uma voz suave, quase indiferente, eu tenho um lugar para ir com alguém hoje. Pronto. Só isso. Como se estivesse comentando sobre o clima ou sobre o que ia ter no jantar. E antes que eu pudesse processar o que tinha acabado de ouvir, ela já estava com a mão na maçaneta da porta. Se você já sentiu aquele aperto no peito quando percebe que algo está errado, mas ao mesmo tempo não consegue acreditar no que está vendo, você sabe exatamente do que estou falando. E se isso nunca aconteceu com você, considere-se sortudo. Porque o que vem depois desse momento é uma montanha-russa de emoções que ninguém está preparado para enfrentar. Eu fiquei ali parado, congelado, vendo ela abrir a porta. A luz do poste da rua entrou pela fresta, iluminando aquele vestido vermelho que parecia gritar traição. Minha boca estava seca, minhas pernas pesadas, e minha cabeça rodava com 1000 perguntas ao mesmo tempo. Com quem? Desde quando? Como eu não percebi antes? Eu quis gritar, segurar o braço dela, exigir uma explicação, mas nada saiu. Absolutamente nada. É engraçado como a gente imagina que, numa situação dessas, vai reagir com coragem, com firmeza, talvez até com raiva. Mas a verdade é que você simplesmente trava. Por que aceitar que a pessoa que você ama, que dorme ao seu lado todas as noites, está saindo de casa para encontrar outra pessoa, é algo que o cérebro se recusa a processar de imediato. É como se o seu sistema de defesa emocional desligasse por alguns segundos, tentando te proteger do impacto total daquela bomba. E então ela fechou a porta. O som da fechadura clicando ecoou pela casa vazia. Silêncio absoluto. Eu estava sozinho, completamente sozinho. E pela primeira vez em muito tempo, senti medo. Não medo dela. Medo do que eu ia descobrir. Medo de que minha vida, tudo que a gente construiu juntos, estivesse desmoronando bem na minha frente e eu não tivesse feito nada para impedir. Sentei no sofá, as mãos tremendo, tentando respirar fundo. Mas o ar não chegava direito nos pulmões. Olhei para o celular. Pensei em ligar para ela, mandar uma mensagem, qualquer coisa. Mas o que eu ia dizer? Volta aqui, me explica o que está acontecendo? Será que ela ia atender? Será que ela se importava? Deixa eu te contar uma coisa. Quando você está numa situação dessas, o seu cérebro começa a buscar explicações. Qualquer coisa que faça sentido, que alivie um pouco aquela dor que está rasgando o seu peito. Talvez seja só uma amiga. Talvez ela esteja indo numa reunião de trabalho. Talvez eu tenha entendido errado. A gente se agarra a essas possibilidades frágeis como se fossem tábuas de salvação no meio de um naufrágio. Mas lá no fundo, muito lá no fundo, você sabe. Você sempre sabe quando algo não está certo. E eu sabia. Sabia fazia semanas, talvez meses. Só não queria admitir. Os sinais estavam todos lá. Eu só escolhi ignorar. Porque é mais fácil fingir que está tudo bem do que encarar a verdade. Ela tinha mudado. A forma como falava comigo, como me olhava, como reagia quando eu tentava alguma aproximação. Tudo tinha ficado diferente. Mas a gente foi se acostumando com aquela distância, sabe? Aquela frieza que vai se instalando aos poucos, tão devagar que você nem percebe quando começou. Até que um dia você acorda e percebe que está dividindo a casa com uma estranha. Alguém que tem o rosto da pessoa que você ama, mas que não é mais a mesma. E agora, sentado ali naquele sofá, eu tinha que encarar a realidade. Minha esposa tinha saído de casa, vestida daquele jeito, para encontrar outra pessoa. E eu não tinha feito nada. Não gritei, não briguei, não exigi respostas. Apenas deixei ela ir. Como um covarde. Como alguém que já tinha desistido antes mesmo de lutar. Mas será que ainda havia algo pelo que lutar? Será que aquilo que a gente tinha ainda existia? Ou já tinha acabado fazia tempo e eu só estava me apegando a uma lembrança, a uma ilusão do que um dia fomos? Se você está assistindo essa história, eu preciso que você faça uma coisa por mim. Se inscreva no canal agora. Porque o que vem a seguir vai mexer com você de uma forma que você nem imagina.
E eu quero que você fique até o final, porque essa história não é só minha. Ela pode ser sua, pode ser de alguém que você conhece, ou pode ser um aviso do que pode acontecer se você não prestar atenção nos sinais. E me diz aí nos comentários, de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Eu quero saber quem está do outro lado, quem está sentindo isso comigo. Voltando àquela noite. Eu fiquei ali no sofá por quanto tempo, eu não sei. Pode ter sido 10 minutos, pode ter sido 1 hora. O tempo tinha deixado de fazer sentido. Eu só ficava olhando para a porta, esperando que ela voltasse, que abrisse aquela porta e dissesse que era tudo uma brincadeira de mau gosto, que ela só tinha saído para comprar algo na esquina. Mas isso não aconteceu. É claro que não. A realidade nunca é tão bondosa assim. Então eu comecei a pensar. Pensar em como a gente tinha chegado até ali. Quando foi que as coisas começaram a mudar? Quando foi que ela parou de me olhar daquele jeito? Quando foi que eu parei de ser o homem que ela queria ao lado dela? Eu tentava buscar um momento específico, um dia, uma discussão, algo que explicasse tudo. Mas não tinha. Não existe um momento exato em que o amor acaba. Ele vai se esvaziando aos poucos, como areia escorrendo entre os dedos. E quando você percebe, não sobrou nada. Só a casca de algo que um dia foi bonito. Lembrei de como tudo começou. 7 anos atrás. A gente se conheceu num evento de amigos em comum. Ela estava rindo, conversando animada com todo mundo. E quando nossos olhares se cruzaram pela primeira vez, eu senti aquele arrepio que a gente só sente quando encontra alguém especial. Eu me aproximei, a gente começou a conversar, e foi tão fácil, tão natural, como se a gente já se conhecesse há anos. Na semana seguinte, a gente já estava marcando o primeiro encontro. E depois disso, foi rápido. Namoro, noivado, casamento. Tudo pareceu se encaixar perfeitamente. Eu achava que tinha encontrado a pessoa certa. A pessoa com quem ia dividir o resto da vida. Mas será que ela pensava o mesmo? Será que em algum momento ela realmente me amou? Ou eu fui apenas conveniente, alguém que apareceu na hora certa, que ofereceu estabilidade, segurança, uma vida confortável? Será que ela ficou comigo porque me queria, ou porque era a escolha mais fácil naquele momento? Essas perguntas doem. Doem porque a gente nunca quer admitir que pode ter sido apenas uma opção, e não a escolha. Mas agora, ali naquele silêncio sufocante da sala vazia, essas perguntas gritavam na minha cabeça. Peguei o celular de novo. Abri o WhatsApp dela. A última mensagem que ela tinha me mandado era de 3 horas atrás. Vou chegar tarde hoje. Só isso. Nenhum coração, nenhum emoji, nenhuma palavra carinhosa. Só uma informação fria, objetiva. E eu tinha respondido com um simples tá bom. Porque já tinha me acostumado com aquilo. Com aquela comunicação vazia, sem afeto, sem proximidade. A gente tinha virado 2 colegas de apartamento que dividiam as contas e as obrigações, mas que não dividiam mais nada além disso. Rolando a conversa para cima, tentei encontrar a última vez que a gente tinha trocado mensagens de amor. Demorei muito, até que encontrei. 3 meses atrás, eu tinha mandado te amo, e ela tinha respondido com um emoji de coração. Nenhum te amo de volta. Só um emoji. E eu tinha fingido que estava tudo bem, porque era mais fácil assim. Fechei o celular e joguei no sofá. Não adiantava ficar olhando para aquelas conversas vazias. Elas só confirmavam o que eu já sabia. A gente tinha se perdido. Ou talvez nunca tivéssemos estado realmente juntos. Talvez eu tivesse construído uma ilusão tão perfeita na minha cabeça que acreditei ser real. E agora estava pagando o preço por ter ignorado todos os sinais que estavam gritando na minha cara há meses. Levantei do sofá e fui até a cozinha. Precisava de água. A boca estava seca, a garganta apertada. Abri a geladeira e a luz fria iluminou meu rosto. Peguei uma garrafa, bebi direto do gargalo. A água gelada desceu queimando, como se meu corpo estivesse rejeitando até isso. Encostei na bancada e olhei ao redor. A cozinha que a gente tinha planejado juntos. Os azulejos que ela escolheu. A mesa onde a gente costumava tomar café da manhã aos domingos, conversando sobre planos para o futuro. Planos que agora pareciam piadas de mau gosto. Quanto tempo fazia que a gente não tomava café juntos? Quanto tempo fazia que a gente não conversava de verdade, olhando nos olhos um do outro, dividindo sonhos, medos, expectativas? Eu não conseguia lembrar. E isso assustava mais do que qualquer outra coisa. Porque quando você percebe que não lembra da última vez que foi feliz ao lado de alguém, é porque essa felicidade já não existe mais há muito tempo. Voltei para a sala. Sentei no sofá de novo. O relógio na parede marcava 10h15 da noite. Ela tinha saído há quanto tempo?
20 minutos? Meia hora? Parecia uma eternidade. Cada segundo arrastado, pesado, carregado de angústia. E a pergunta martelando na minha cabeça sem parar. Com quem ela estava agora? Quem era esse alguém que ela tinha preferido no lugar de mim? Será que era alguém que eu conhecia? Um colega de trabalho? Um amigo em comum? Ou era alguém completamente novo? Alguém que tinha aparecido do nada e virado tudo de cabeça para baixo? Eu tentava imaginar. Tentava criar uma imagem na minha cabeça. Mas quanto mais eu pensava, pior ficava. Porque a imaginação é cruel. Ela cria cenários que são piores do que a realidade. Ela te mostra coisas que você não quer ver, que você não está preparado para encarar. E eu via tudo. Via ela rindo com outra pessoa. Via ela sendo tocada por mãos que não eram as minhas. Via ela olhando para alguém com aquele brilho nos olhos que um dia foi só meu. Você já passou por isso? Já sentiu esse tipo de ciúme que corrói tudo por dentro? Aquele ciúme que não é só raiva, mas dor pura? Se você já sentiu, deixa um comentário aqui embaixo dizendo sim. Se nunca passou por isso, diz não. Eu quero saber se tem mais gente sentindo o que eu senti naquele momento. Porque às vezes a gente se sente sozinho demais nesse tipo de situação. E saber que outras pessoas já passaram por isso, de alguma forma estranha, ajuda. Peguei o celular de novo. Dessa vez não abri o WhatsApp dela. Abri o Instagram. E é engraçado como a gente se tortura, não é? A gente sabe que vai doer, mas mesmo assim vai lá e olha. Entrei no perfil dela. As últimas fotos eram todas sozinha. Nenhuma comigo. Quando foi a última vez que ela postou uma foto nossa? Fui rolando, até encontrar. 8 meses atrás. Uma foto no aniversário de casamento. Ela estava sorrindo, mas o sorriso não chegava nos olhos. Eu estava ao lado dela, abraçando, achando que estava tudo bem. Mas olhando agora, era óbvio. Ela já não estava mais ali. Não de verdade. O corpo estava, mas a mente, o coração, já tinham ido embora. Olhei os stories dela. Nada recente. A última publicação tinha sido de manhã. Uma foto do café que ela tinha tomado no trabalho. Nada demais. Nada que indicasse que algumas horas depois ela ia sair de casa daquele jeito, dizendo aquelas palavras que destroçaram tudo. Será que ela tinha planejado isso? Será que ela acordou de manhã sabendo que a noite ia me deixar para trás? Ou foi uma decisão de última hora, uma loucura que tomou conta dela de repente? Mas no fundo, eu sabia que não tinha sido de repente. Ninguém acorda um dia e decide trair. Isso é algo que vai se construindo aos poucos. Começa com uma insatisfação pequena, depois vira um incômodo, depois um distanciamento, e então aparece alguém que preenche aquele vazio, alguém que dá atenção, que ouve, que faz a pessoa se sentir desejada de novo. E aí é só questão de tempo até que a linha seja cruzada. Comecei a lembrar dos últimos meses. Os detalhes que eu tinha ignorado começaram a fazer sentido agora. Aquelas vezes que ela chegava em casa e ia direto tomar banho, sem nem me cumprimentar direito. Aquelas ligações que ela atendia e saía da sala, falando baixo, como se estivesse escondendo algo. Aquelas desculpas para chegar tarde. Reuniões que se estendiam. Compromissos de última hora. Happy hours com as amigas que duravam até tarde da noite. E eu, como um idiota, acreditei em tudo. Porque eu queria acreditar. Porque aceitar a verdade significava aceitar que eu estava perdendo ela. E eu não estava pronto para isso. Então fingi que estava tudo bem. Fingi que não via os sinais. Fingi que confiava cegamente. Mas a verdade é que eu já desconfiava. Só não tinha coragem de confrontar. Tem uma coisa sobre confiança que a gente precisa entender. Confiança não é fechar os olhos e acreditar em tudo cegamente. Confiança é construída com base em atitudes, em consistência, em transparência. E quando essas coisas começam a faltar, a confiança racha, como um copo que vai ganhando trincas pequenas, quase invisíveis, até que um dia ele cai no chão e se estilhaça em 1000 pedaços. E não tem como juntar de novo. Não da mesma forma. Eu estava nesse ponto agora. O copo tinha caído. E eu estava aqui, olhando para os cacos espalhados pelo chão, sem saber como lidar com aquilo. Será que ainda dava para consertar? Será que se ela voltasse agora, se pedisse desculpas, se dissesse que foi um erro, eu conseguiria perdoar? Ou já era tarde demais? O dano já estava feito? Olhei para o relógio de novo. 10h45. Ela já estava fora há mais de meia hora. E ainda nenhuma mensagem, nenhuma ligação, nada. Como se eu não existisse. Como se ela tivesse simplesmente apagado minha existência da vida dela naquele momento. E isso doía mais do que qualquer outra coisa.
A indiferença, o silêncio, a sensação de que eu não importava mais. Levantei de novo. Não conseguia ficar parado. Comecei a andar pela sala, de um lado para o outro. Minha cabeça fervilhava, pensamentos se atropelando, emoções se misturando, raiva, tristeza, medo, ciúme, vergonha, tudo ao mesmo tempo. E no meio disso tudo, uma pergunta que não queria calar. O que eu fiz de errado? Onde foi que eu errei? Em que momento eu deixei de ser suficiente para ela? Porque a gente sempre se culpa, não é? Sempre acha que poderia ter feito algo diferente, sido mais presente, mais atencioso, mais carinhoso. Mas será que é sempre culpa nossa? Será que às vezes a outra pessoa simplesmente escolhe outro caminho, independente do que a gente faça? Será que não importa o quanto a gente se esforce, se a pessoa não quer mais estar ali, ela vai embora de qualquer jeito? Essas são perguntas difíceis, perguntas que não têm respostas fáceis. Mas naquele momento, eu precisava de respostas, precisava entender. Precisava de algo que fizesse sentido no meio daquele caos que tinha virado minha vida. Parei na frente da janela, olhei para a rua, carros passando, pessoas caminhando, a vida continuando lá fora, indiferente ao meu sofrimento. E eu ali, preso dentro daquela casa, dentro daquele inferno particular que tinha se tornado minha realidade. Me senti pequeno, insignificante, como se nada do que eu sentisse importasse para o resto do mundo, mas importava para mim. E era isso que me mantinha ali, esperando por alguma resposta, alguma explicação, algum sinal de que ainda havia algo que pudesse ser salvo, ou pelo menos um fechamento, uma despedida digna, algo que me permitisse seguir em frente sem ficar preso naquele limbo de incertezas. Voltei para o sofá mais uma vez, peguei o celular. Pensei em mandar mensagem para alguém, um amigo, talvez, mas o que eu ia dizer? Como você explica para alguém que sua esposa acabou de sair de casa para encontrar outra pessoa e você está ali, paralisado, sem saber o que fazer? Como você admite que sua vida desmoronou e você não tem ideia de como reconstruir? Decidi não mandar mensagem para ninguém. Aquilo era entre mim e ela, e quando ela voltasse, a gente ia ter que conversar. Não dava mais para fugir. Não dava mais para fingir. Era hora de colocar tudo na mesa, mesmo que doesse, mesmo que destruísse de vez o que ainda restava. 3 semanas atrás, ela tinha mudado a senha do celular. Eu percebi porque um dia pedi emprestado para fazer uma ligação rápida, já que o meu estava sem bateria. Ela hesitou por um segundo antes de digitar a nova senha, e depois pegou o celular de volta rápido demais, como se tivesse medo de que eu visse algo. Na época, eu não questionei. Afinal, todo mundo tem direito à privacidade, certo? Mas agora eu entendia. Ela estava escondendo algo. Ou melhor, escondendo alguém. E não foi só isso. Ela tinha começado a se arrumar mais. Não para mim, isso era óbvio. Porque quando a gente estava em casa, juntos, ela ficava de qualquer jeito. Moletom velho, cabelo preso, sem maquiagem. Mas quando ia sair, mesmo que fosse só para o supermercado, ela se produzia. Passava perfume, fazia o cabelo, escolhia roupa com cuidado. E eu achava bonito. Achava que ela estava se cuidando, se valorizando. Mas não era para ela mesma. Era para outra pessoa. Como eu fui tão cego? Como eu não vi o que estava acontecendo bem debaixo do meu nariz? A resposta é simples. Porque eu não quis ver. Porque admitir que ela estava se afastando significava admitir que eu estava perdendo o controle da situação. E ninguém gosta de se sentir impotente. Então a gente nega. A gente cria desculpas. A gente se convence de que está tudo bem, mesmo quando claramente não está. Lembrei de uma conversa que tivemos há 2 meses. Ela tinha chegado tarde de novo. E eu comentei, meio de brincadeira, meio sério, que ela estava passando mais tempo fora de casa do que dentro. E sabe o que ela disse? Disse que eu estava exagerando, que eu estava sendo inseguro, que eu precisava confiar mais nela. E eu acreditei. Ou melhor, eu quis acreditar. Porque questionar significava brigar. E eu odiava brigas. Então engoli seco e deixei para lá. Mas agora eu via. Ela tinha virado o jogo. Tinha me feito sentir culpado por desconfiar, quando o tempo todo ela estava me traindo. E isso é o pior tipo de manipulação. Aquela que te faz duvidar de você mesmo, que te faz pensar que você é o problema, quando na verdade você só está percebendo a verdade. Se você já passou por isso, por essa sensação de estar sendo enganado e ainda ser feito de louco, deixa um like nesse vídeo. Porque eu sei que não estou sozinho nisso. Eu sei que tem muita gente por aí que já foi manipulada dessa forma.
E é importante a gente falar sobre isso. É importante a gente reconhecer esses padrões para não cair de novo. Peguei o celular mais uma vez. Não resisti. Abri o WhatsApp dela de novo. Ainda nada. Nenhuma mensagem. Nenhum sinal de vida. Como se ela tivesse simplesmente desaparecido. E talvez fosse exatamente isso. Talvez ela já tivesse desaparecido da minha vida há muito tempo. E eu só estava percebendo agora. Decidi fazer algo que nunca tinha feito antes. Entrei nas configurações do WhatsApp dela. Sim, eu sabia a senha antiga. E por algum milagre, ou descuido, ela não tinha mudado a senha da conta do aplicativo. Meu coração batia descompassado enquanto eu acessava as conversas arquivadas. E lá estava. Uma conversa com um contato salvo apenas como R. Minha mão tremeu. Eu sabia que se abrisse aquela conversa, não haveria volta. Eu veria coisas que não poderia mais desver. Verdades que iriam me destruir. Mas ao mesmo tempo, eu precisava saber. Precisava de provas concretas do que minha intuição já estava gritando. Respirei fundo e cliquei. A conversa se abriu. E o que ouvi me fez sentir como se tivesse levado um soco no estômago. Mensagens trocadas ao longo de semanas. Mensagens cheias de intimidade, de cumplicidade, de desejo. Ele chamava ela de meu amor. Ela chamava ele de meu anjo. E as conversas eram sobre encontros, sobre momentos que eles haviam compartilhado, sobre planos futuros. Eu rolei para cima, tentando encontrar o início. Queria saber quando aquilo tinha começado. E encontrei. 2 meses e meio atrás. A primeira mensagem dele dizia oi, tudo bem? E ela tinha respondido animada, como se estivesse esperando por aquele contato. E a partir daí, foi rápido. Poucas semanas depois, já estavam se encontrando. Já estavam cruzando todas as linhas. Tinha fotos também. Fotos que ela tinha enviado para ele. Fotos íntimas. Fotos que deveriam ser só minhas. E ele respondia com elogios, com palavras que eu deveria estar dizendo, com uma atenção que eu deveria estar dando. E ali, olhando para aquelas mensagens, eu percebi algo doloroso. Ele estava dando a ela o que eu tinha parado de dar. Não era só desejo físico. Era atenção. Era presença. Era fazer ela se sentir especial. E isso me partiu de uma forma diferente. Porque se fosse só sexo, talvez fosse mais fácil de entender. Mas não era. Era uma conexão emocional. Ela tinha encontrado em outra pessoa o que não estava mais encontrando em mim. E parte disso era culpa minha. Eu tinha me acomodado. Tinha dado a relação como garantida. Tinha parado de fazer as coisas que fazia no começo. As surpresas, os elogios, os momentos de atenção total. Eu tinha deixado a rotina matar o romance. E agora estava pagando o preço. Mas isso não justificava. Nada justificava a traição. Se ela não estava feliz, deveria ter conversado comigo. Deveria ter me dado a chance de mudar, de melhorar. Mas ela escolheu o caminho mais fácil. Ou talvez o mais covarde. Ela escolheu buscar fora o que faltava dentro. Continuei lendo. E quanto mais eu lia, pior ficava. Tinha mensagens dela reclamando de mim. Dizendo que eu era distante, que não prestava atenção nela, que não a fazia se sentir desejada. E ele respondia dizendo que eu era um idiota por não valorizar uma mulher como ela. Que se ela fosse dele, ele nunca a deixaria sentir assim. E ela comia aquilo. Comia cada palavra como se fosse o elixir que estava faltando na vida dela. Fechei o celular. Não conseguia mais olhar. Meu estômago estava embrulhado. Minha cabeça latejava. E meu coração estava despedaçado. Por que ver tudo aquilo escrito, preto no branco, era diferente de só imaginar? Era real. Era concreto. Era a prova final de que tudo que a gente tinha construído tinha ido pelo ralo. Me levantei e fui até o banheiro. Joguei água fria no rosto, tentando me acalmar. Olhei para o espelho. O homem que olhava de volta era um estranho. Olhos vermelhos, rosto pálido, expressão de dor. Quem era eu agora? O marido traído? O homem que não foi suficiente? O idiota que acreditou em tudo enquanto estava sendo enganado? Voltei para a sala. Olhei para o relógio. 00:10. Ela estava fora há quase 2 horas. 2 horas com ele. Fazendo o quê? Eu não queria imaginar. Mas minha mente não me dava trégua. As imagens invadiam, violentas, dolorosas. E eu não conseguia parar. Sentei no chão, encostado na parede. Abracei os joelhos. E pela primeira vez naquela noite, as lágrimas vieram. Não era choro de desespero. Era choro de aceitação. De entender que tudo tinha acabado. Que não havia volta. Que mesmo se ela chegasse agora e implorasse perdão, as coisas nunca mais seriam as mesmas.
Porque confiança, uma vez quebrada, não se reconstrói facilmente. É como um espelho partido. Você pode até juntar os pedaços, mas as rachaduras sempre vão estar lá. E cada vez que você olhar, vai lembrar de como ele se quebrou. E eu não queria viver assim. Não queria passar o resto da vida desconfiando, verificando o celular, me perguntando se ela estava falando a verdade ou mentindo de novo. Eu merecia mais que isso. Todo mundo merece mais que isso. As lágrimas continuaram caindo. E eu deixei sair toda aquela dor, toda aquela raiva, toda aquela frustração. Porque segurar não ia adiantar. Fingir que estava forte não ia mudar nada. Às vezes a gente precisa desabar para poder se reconstruir. E ali, sentado no chão da sala vazia, eu entendi algo. Aquilo não era só sobre ela. Era sobre mim também. Sobre as escolhas que eu tinha feito. Sobre ter me acomodado. Sobre ter deixado o amor virar rotina. E isso ia mudar. Eu ia mudar. Não por ela, mas por mim. 00:40. Eu ainda estava ali, no chão da sala. As lágrimas tinham secado, mas a dor continuava. Uma dor surda, constante, que não dava trégua. E foi nesse momento que eu ouvi o barulho de um carro parando na frente de casa. Meu coração disparou. Era ela. Tinha que ser ela. Me levantei rapidamente, enxuguei o rosto com as mãos, tentei me recompor. Mas como você se recompõe quando seu mundo inteiro acabou de desabar? Ouvi a porta do carro fechar. Passos se aproximando, a chave girando na fechadura. E então ela entrou. O vestido vermelho ainda impecável, o cabelo ainda arrumado. Mas havia algo diferente no rosto dela. Um olhar que eu não reconhecia. Ela fechou a porta devagar e me viu ali, parado no meio da sala. E por um breve segundo, eu vi culpa nos olhos dela. Mas foi só um segundo. Depois veio a máscara de indiferença de novo. Onde você estava? Minha voz saiu mais fraca do que eu queria. Ela suspirou, jogou a bolsa no sofá e cruzou os braços. Eu já te disse. Tinha um compromisso. Com quem? Ela desviou o olhar. Isso importa? Claro que importa. Você saiu daqui vestida desse jeito, me disse que ia encontrar alguém, e ficou fora por quase 3 horas. Então sim, importa muito. Ela ficou em silêncio. Aquele silêncio pesado, carregado de verdades não ditas. E eu não aguentei. Peguei o celular dela que estava no sofá e joguei na mão dela. Quem é R? O rosto dela empalideceu. Você mexeu no meu celular? Eu não acredito que você fez isso. Eu não acredito que você tem coragem de fingir indignação agora. Eu vi tudo. Todas as mensagens. Todas as fotos. Tudo. O silêncio voltou. Mas dessa vez era diferente. Era o silêncio de quem foi pego. De quem não tem mais como negar. Ela respirou fundo e se sentou no sofá. Passou as mãos pelo rosto. E quando ela olhou para mim de novo, tinha uma frieza nos olhos que me assustou. Você quer mesmo que a gente tenha essa conversa agora? Sim, eu quero. Porque você me deve pelo menos isso. Uma explicação. Uma razão. Qualquer coisa que faça sentido. Ela riu. Foi uma risada amarga, sem humor. Você quer uma razão? Tá bom. A razão é que eu estava cansada. Cansada de ser invisível para você. Cansada de tentar chamar sua atenção e ser ignorada. Cansada de viver numa casa onde eu me sentia mais sozinha do que se estivesse realmente sozinha. Aquilo me acertou como um tiro. Mas ao mesmo tempo, acendeu uma raiva que eu não sabia que estava ali. Então a solução era trair? Era se jogar nos braços de outro homem sem nem tentar resolver as coisas comigo primeiro? Ela levantou do sofá, a voz subindo um tom. Tentar resolver? Eu tentei. Tentei várias vezes. Quantas vezes eu te pedi para a gente conversar de verdade, para a gente sair juntos, para você desligar esse maldito celular e me dar atenção. E o que você fazia? Dizia que estava cansado, que tinha trabalho, que depois a gente conversava. Só que esse depois nunca chegava. Eu não sabia o que responder. Porque parte do que ela estava dizendo era verdade. Eu tinha me acomodado. Tinha deixado o trabalho, as preocupações, as obrigações tomarem conta de tudo. E no meio disso, tinha esquecido dela. Tinha esquecido de nós. Mas isso não justificava. Olha, eu sei que eu não fui o marido perfeito. Eu sei que cometi erros. Mas você não me deu uma chance real de consertar. Você simplesmente foi lá e encontrou outra pessoa. Ela pegou a bolsa do sofá, segurando com força. Talvez eu devesse ter feito diferente. Mas eu estava me afogando. E quando alguém está se afogando, ela agarra qualquer coisa que aparecer. E ele apareceu. Me ouviu.
Me fez sentir vista de novo. Me fez lembrar que eu ainda sou uma mulher, que eu ainda sou desejável. Coisas que você parou de me fazer sentir há muito tempo. Cada palavra era uma facada. Porque eu sabia que tinha uma parcela de verdade ali, mas ao mesmo tempo, ela estava transferindo toda a culpa para mim. Como se ela não tivesse responsabilidade nenhuma pelas escolhas que fez. Como se trair fosse a única opção. Então você está dizendo que é culpa minha? Que eu te empurrei para os braços dele? Ela balançou a cabeça, cansada. Não é sobre culpa. É sobre consequências. Você negligenciou a gente. E isso teve um preço. Eu me aproximei dela. E agora? O que você quer? Você vai ficar com ele? Ela olhou para mim. E pela primeira vez naquela noite, vi vulnerabilidade nos olhos dela. Eu não sei. Eu não sei o que eu quero. Eu só sei que eu não aguento mais viver assim. Fingindo que está tudo bem quando não está. Fingindo que a gente é um casal quando a gente é só dois estranhos dividindo o mesmo espaço. As palavras dela ecoaram na sala vazia. E eu percebi que ela tinha razão. A gente tinha virado estranhos. Duas pessoas que um dia se amaram, mas que em algum momento do caminho se perderam. E talvez não houvesse volta. Talvez o melhor fosse aceitar que acabou e seguir em frente. Mas aceitar não era fácil. Porque significava abrir mão de tudo que a gente tinha construído. De todos os planos, todos os sonhos, todas as promessas. Você ainda ama ele? A pergunta saiu antes que eu pudesse segurar. Ela hesitou. E naquela hesitação, eu tive minha resposta. Não precisava que ela dissesse nada. O silêncio falou por ela. Senti meu peito apertar de novo. Tá bom, eu entendi. Eu acho que a gente precisa de um tempo para pensar. Para decidir o que vamos fazer. Ela concordou com a cabeça. Balançou devagar, como se também estivesse exausta daquela situação toda. Eu vou dormir no quarto de hóspedes hoje. Amanhã a gente conversa com a cabeça mais fria. Ela passou por mim sem dizer mais nada. Subiu as escadas. E eu fiquei ali, sozinho de novo. Mas dessa vez era diferente. Porque agora eu tinha certeza. Certeza de que não havia mais nada a fazer. Que aquilo que a gente tinha morrido. E por mais que doesse admitir, era melhor enterrar de uma vez do que ficar arrastando um cadáver. Sentei no sofá de novo. Olhei ao redor. A casa que um dia foi lar agora parecia uma prisão. Cheia de lembranças que doíam. Cheia de fantasmas de um passado que não voltaria mais. E eu me perguntei como a gente tinha chegado até ali. Como duas pessoas que se amavam tanto conseguiram se destruir dessa forma? A resposta, eu percebi, estava em pequenas coisas. Em pequenas negligências que foram se acumulando. Em palavras não ditas. Em gestos não feitos. Em atenção não dada. O amor não morre de uma hora para outra. Ele vai morrendo aos poucos, por falta de cuidado. Como uma planta que você esquece de regar. No começo ela aguenta, mas chega um ponto em que ela seca, e não adianta jogar água depois. Já é tarde demais. Se você está assistindo isso e está no relacionamento, presta atenção no que eu vou te dizer. Não deixa chegar nesse ponto. Não deixa a rotina matar o amor. Não deixe o trabalho, o cansaço, as obrigações tomarem todo o espaço. Reserve tempo para a pessoa que está do seu lado. Olha nos olhos dela. Escuta o que ela tem a dizer. Faz ela se sentir importante. Porque quando você para de fazer isso, alguém vai fazer. E aí pode ser tarde demais. Apoie esse canal com um super thank se essa mensagem fez sentido para você. Porque a gente precisa falar mais sobre isso. Sobre como preservar o amor. Sobre como não deixar que as coisas cheguem ao ponto de não retorno. Deitei no sofá. Não tinha forças para subir para o quarto. E mesmo se tivesse, não queria estar perto dela. Não naquele momento. Fechei os olhos. Tentei dormir. Mas o sono não vinha. Só vinham pensamentos. Pensamentos sobre o futuro. Sobre como seria viver sem ela. Sobre recomeçar sozinho. Sobre aprender a confiar de novo. Se é que isso seria possível. As horas passaram devagar. E em algum momento, o cansaço venceu. Cochilei ali mesmo, no sofá da sala. E quando acordei, o sol já estava entrando pela janela. Um novo dia. Mas nada tinha mudado. A dor ainda estava ali. A realidade ainda era a mesma. Minha esposa tinha me traído. E agora eu precisava decidir o que fazer com isso. Levantei do sofá com o corpo dolorido. Dormir ali não tinha sido uma boa ideia, mas também não tinha tido escolha. Olhei para o relógio. 7:30 da manhã. A casa estava em silêncio. Fui até a cozinha. Preparei um café. A rotina automática de sempre, mas nada parecia normal.
Cada gesto simples carregava um peso novo, porque agora eu sabia. Sabia que minha vida tinha mudado para sempre. Sentei à mesa com a xícara fumegante nas mãos, o vapor subindo, se dissipando no ar. Como tudo que a gente tinha construído. Ouvi passos no andar de cima. Ela estava acordada. Meu estômago se apertou. Em alguns minutos, a gente teria que se encarar de novo. Teria que continuar aquela conversa que tinha ficado pela metade na noite anterior. Ela desceu as escadas, vestida de forma simples agora, sem maquiagem, o rosto marcado pelo cansaço. Ela entrou na cozinha, pegou uma xícara, serviu café para ela também. Sentou do outro lado da mesa. O silêncio entre a gente era ensurdecedor. Até que ela quebrou. A gente precisa conversar sobre o que vai acontecer agora. Concordei com a cabeça. Eu passei a noite pensando. E eu acho que a gente sabe o que precisa ser feito. Ela olhou para mim, os olhos marejados. Você quer se separar? A pergunta veio carregada de emoção. E pela primeira vez, eu vi que ela também estava sofrendo. Talvez não da mesma forma que eu, mas estava. Respirei fundo antes de responder. Eu não sei se eu quero, mas eu sei que a gente não pode continuar assim. Não depois do que aconteceu. A confiança foi quebrada. E sem confiança, não tem relacionamento. Ela limpou uma lágrima que escorreu pelo rosto. Eu sei, eu estraguei tudo. E eu sinto muito. Eu realmente sinto. Parte de mim queria acreditar naquele pedido de desculpas. Queria acreditar que dava para consertar. Mas a outra parte, a parte racional, sabia que não era tão simples. Desculpas não apagam o que foi feito. Não apagam as mensagens, as mentiras, as traições. Você sente muito por quê? Porque foi descoberta. Ou porque realmente se arrepende. Ela ficou em silêncio. E eu percebi que tinha acertado em cheio. Se eu não tivesse visto as mensagens, ela continuaria vivendo essa dupla vida, me enganando, enquanto se divertia com outra pessoa. O arrependimento dela não era pelo ato em si, era por ter sido pega, por ter perdido o controle da situação. Olha, eu não vou fingir que fui um marido perfeito. Eu sei que negligenciei a gente, sei que deixei a rotina tomar conta, mas você teve escolhas. Você poderia ter sentado comigo e dito que estava infeliz, que precisava de mudanças. Mas você escolheu trair. E isso eu não consigo simplesmente perdoar e seguir em frente como se nada tivesse acontecido. Ela soluçou. O choro veio mais forte agora. E eu o quê? Vou perder você? Vou perder tudo que a gente construiu? Você vai jogar 7 anos fora por causa de um erro? Não foi um erro. Foram escolhas. Várias escolhas conscientes ao longo de semanas. E cada uma dessas escolhas foi uma traição. Não só do meu corpo, mas da minha confiança, do meu amor, do nosso compromisso. Ela levantou da mesa, andou até a janela. Ficou ali, de costas para mim, olhando para fora. E o que você quer que eu faça? Quer que eu implore? Quer que eu fique de joelhos pedindo uma segunda chance? Eu não quero nada disso. Eu só quero honestidade. Pela primeira vez em muito tempo, eu quero que você seja completamente honesta comigo. Você ama ele? O silêncio voltou. Um silêncio que durou uma eternidade. E então ela virou para mim, as lágrimas escorrendo livres agora. Eu não sei. Eu acho que sim. Ou pelo menos, eu acho que amo o que ele representa. A atenção que ele me dá. A forma como ele me faz sentir importante. Viva. Desejada. Coisas que eu não sentia mais com você. Aquilo doeu mais do que eu esperava. Mas ao mesmo tempo, trouxe clareza. Porque se ela amava outra pessoa, ou pelo menos achava que amava, não fazia sentido tentar salvar o que a gente tinha. Seria só prolongar o sofrimento. Tá bom. Então eu acho que a gente já tem nossa resposta. A gente precisa se separar. Ela balançou a cabeça, desesperada. Não, espera. A gente pode tentar terapia. A gente pode tentar reconstruir. Eu termino com ele. Eu juro. Eu faço o que for preciso. Só não desiste da gente ainda. Mas eu já tinha desistido. Não por raiva. Não por vingança. Mas porque eu tinha entendido algo fundamental. A gente não se amava mais. Pelo menos não do jeito que importava. E forçar algo que morreu só ia nos machucar mais. Me levantei da cadeira e fui até ela. Segurei o rosto dela com as 2 mãos, olhando nos olhos. Eu te amei. Amei de verdade. E parte de mim sempre vai guardar o que a gente viveu. Mas a gente não é mais aquelas pessoas. A gente mudou. E às vezes, as pessoas crescem em direções diferentes. E tudo bem. Não precisa ter um vilão nessa história. Só precisa ter a coragem de aceitar que acabou.
Ela abraçou meu peito, chorando, e eu deixei ela chorar, deixei ela sentir. Porque eu também precisava daquilo, precisava desse momento de despedida. Desse fechamento. Depois de alguns minutos, ela se afastou, limpou o rosto com as mãos. E agora? Agora a gente resolve as coisas de forma madura. A casa, as contas, as coisas que são nossas. A gente faz isso sem brigas, sem dramas. A gente já se machucou o suficiente. Ela concordou. E nos dias seguintes, foi exatamente isso que a gente fez. Conversamos, dividimos tudo, assinamos os papéis. E cada assinatura era uma despedida. Cada caixa empacotada era um pedaço da nossa história sendo guardado. E doía. Doía muito. Mas ao mesmo tempo, trazia alívio. Porque viver naquela situação, naquela mentira, era pior do que enfrentar a verdade. No dia em que ela saiu de casa pela última vez, carregando as últimas caixas, a gente se olhou. E tinha algo diferente ali. Não era amor. Não era raiva. Era aceitação. A gente tinha fechado um ciclo. E mesmo que tivesse sido doloroso, mesmo que tivesse deixado cicatrizes, era necessário. Cuida-te, ela disse, com um meio sorriso triste. Você também. A porta se fechou. E eu fiquei sozinho naquela casa. Mas dessa vez, era diferente. Porque não era mais a solidão da incerteza. Era a solidão da reconstrução. E nos meses que se seguiram, foi exatamente isso que eu fiz. Me reconstruí. Aprendi a viver comigo mesmo de novo. Aprendi a não depender de outra pessoa para me sentir completo. Aprendi que relacionamentos são escolhas diárias. E que quando você para de escolher, você perde. Fiz terapia. Conversei sobre tudo o que tinha acontecido. Sobre minhas falhas, sobre as dela, sobre como a gente chegou naquele ponto. E entendi que não era sobre apontar dedos. Era sobre crescer. Sobre não repetir os mesmos erros no futuro. Sobre valorizar quem está ao seu lado enquanto ainda está. E se você chegou até aqui nessa história, eu quero te agradecer. Agradecer por ter me ouvido, por ter ficado comigo até o final. Porque contar isso não foi fácil, mas era necessário. Necessário para mim, e talvez necessário para você também. Se você está passando por algo parecido, saiba que não está sozinho. Saiba que dói, mas passa. Que você vai se reconstruir. E que você vai sair mais forte do outro lado. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso. E se essa história te tocou de alguma forma, deixa um super thanks para apoiar o canal. Porque quanto mais a gente falar sobre isso, sobre relacionamentos, sobre amor, sobre dor, mais a gente ajuda uns aos outros a não se sentirem sozinhos nessa jornada. A verdade é que relacionamentos são difíceis. Exigem trabalho constante. Exigem atenção, cuidado, respeito, honestidade. E quando qualquer um desses pilares falha, tudo desmorona. Mas isso não significa que você fracassou. Significa apenas que aquele caminho não era o certo. E que existem outros caminhos pela frente. Hoje, quase um ano depois, eu posso dizer que estou bem. Não perfeito. Ainda tenho dias difíceis. Ainda tenho momentos em que lembro e dói. Mas aprendi a conviver com isso. Aprendi que cicatrizes não são sinais de fraqueza. São provas de que você sobreviveu. De que você lutou. De que você é mais forte do que pensava. E sobre ela? A gente não se fala mais. Soube por amigos em comum que ela continuou com ele por um tempo, mas que também não deu certo. E não senti satisfação com isso. Não senti nada, na verdade. Porque eu já tinha seguido em frente. Já tinha feito as pazes com o que aconteceu. Já tinha perdoado. Não por ela, mas por mim. Porque carregar raiva, carregar mágoa, só me machucava mais. Então fica aqui minha mensagem final. Se você está num relacionamento, cuida. Cuida todos os dias. Não deixa a rotina matar o amor. Não deixa o silêncio tomar conta. Conversa, ouve, demonstra. Porque quando você perde, pode ser tarde demais para recuperar. E se você está passando por uma traição, por uma separação, saiba que vai ficar bem. Não hoje, não amanhã. Mas vai. Dá tempo ao tempo. Cuida de você. E quando estiver pronto, abre o coração de novo. Mas dessa vez, com mais sabedoria, com mais cuidado. E com a certeza de que você merece alguém que te escolha todos os dias. A verdade sempre encontra um jeito de aparecer. E quando ela chega, nada permanece igual. Mas isso não é o fim. É só o começo de um novo capítulo. Um capítulo que você escreve sozinho, no seu tempo, do seu jeito. E que pode ser tão bonito quanto o anterior. Ou até mais. Porque agora você sabe o que não quer.
E isso já é meio caminho andado para encontrar o que você realmente precisa.